Olá, está começando o programa O Quadrado da Questão. O tema abordado hoje é: a ciência inviabiliza a crença em Deus? Para tratar do assunto, trazemos o professor Victor Folkning. Ele é mestre em Ciências Sociais Aplicadas pela UEPG, pesquisador e doutorando da CAPES em Ciências da Comunicação pela Unicinos. A tese do doutorado do professor Victor trata das transformações do discurso religioso na mídia. Professor, a ciência inviabiliza a crença em Deus? Veja, para responder essa pergunta, primeiro é preciso pensar exatamente o que significa pensar cientificamente, o que significa o ato de inviabilizar e especialmente o que significa Deus. Se você olha por um parâmetro convencional e que a ciência é normalmente tratada de forma linear, positivista, cartesiana, ou muito dependente de experiências empíricas, nitidamente não há uma forma de conciliar a ideia clássica de Deus com a da ciência. É claro que ao longo dos últimos séculos, e principalmente no século XX, passou-se a entender a ciência de uma forma diferente, até porque as ciências sociais se tornaram fortes e nas ciências sociais o dado exato é impossível. Essa impossibilidade de exatidão dos dados foi dando brechas para que algumas correntes passassem a entender os pressupostos da religião como dados valiosos na forma como compreendemos a realidade, que é, no final das contas, o principal papel da ciência: compreender a realidade ou para transformá-la ou pelo menos para atenuar os nossos dramas em relação à existência. No entanto, não é tão simples assim. Não é um simples caso da ciência ter amadurecido e ter incorporado a ideia de Deus, porque há muitas outras questões em torno disso e que, em última instância, acabam, na minha opinião, inviabilizando uma relação equivalente entre ciência e religião. Você acha que a ciência e a religião elas não podem conviver harmonicamente? Veja, elas podem conviver harmonicamente desde que uma assuma um papel de submissão ou um papel opressor ou um papel de supervisão da outra. Porque os pressupostos em que se baseia a ciência, qualquer epistemologia, mesmo a ciência mais avançada contemporânea, não combina na sua gênese com o ato da fé, que parece, na maior parte das vezes, pautar os interesses religiosos, né? A gente também tem que diferenciar duas coisas: a ligação com o abstrato, com o sobrenatural, a fé que os indivíduos têm, que é motivado pelas questões existenciais mais profundas e antigas do ser humano, é uma coisa diferente da religião instituída socialmente. Me parece natural que o indivíduo, sendo pensante, o ser humano, vá se preocupar com a própria finitude, com a própria morte, e essa preocupação vai levar ele a pensamentos que consideramos religiosos. Mas só que na nossa sociedade, já há muitos anos, essa preocupação vem depois de uma cultura pautada pela religião. Então, em geral, os indivíduos primeiro são jogados no interior da lógica de uma religião e depois passam naturalmente a se preocupar com a própria existência. Então, essa própria existência já está, digamos assim, contaminada por uma ideia institucional religiosa. Nesse sentido, Deus que pauta a própria organização do Estado moderno e as nossas moralidades e as ações que mesmo os indivíduos que não são religiosos possuem, não tem nada a ver com os pressupostos científicos. Na verdade, se você acha que a religião e a ciência podem conviver juntos, no sentido da religião, no sentido da ciência, é pensar a religião como um dado antropológico, etnográfico, um percurso intuitivo que pode ser valioso para compreender fenômenos que a ciência ainda não alcançou. Mas jamais a ciência vai encarar a religião como um igual, porque a ciência não se baseia na fé, mas na prova empírica e na contradição. O Bachelard diz que nós precisamos de uma filosofia do não. Ou seja, o primeiro pressuposto da ciência é duvidar, enquanto que o primeiro pressuposto da religião é acreditar. Do lado da religião também, a religião se serve da ciência muitas vezes, mas apenas como legitimação de partes dos seus pressupostos. Então a gente vê de forma relativamente comum pessoas religiosas na mídia dizendo: olha, a ciência provou que Deus existe, olha, a relatividade, a teoria da relatividade mostra que os pressupostos
pressupostos matemáticos estão equivocados, então Deus existe nas partículas. Mas essa é uma ideia absurda, porque é baseado num pressuposto de linguagem, não num pressuposto de verificação. Então, no momento em que a questão primeira da ciência é levantada, a religião afasta a ciência como se fosse um discurso demoníaco. Só assume da ciência aquilo que parece lhe favorecer. Porque a mesma ciência que hoje diz a relatividade e a física quântica pode provar a existência de Deus, nega a existência de dinossauros. Porque ou nega a psicanálise. Porque a psicanálise acaba atribuindo ao inconsciente muitos dos fenômenos que as religiões clássicas atribuem ao Espírito Santo. Uma vez que a psicanálise desvenda certos fenômenos da psique, ela também desmonta boa parte das facetas que sustentam as religiões. E eu acho que uma das coisas mais importantes para se observar a respeito disso é a tentativa da criação da religião do espiritismo, da seita do espiritismo no século XIX. O espiritismo é bem esse fenômeno da tentativa de se cientificizar uma crença, uma mitologia religiosa. Já que o século XIX parecia impor a todos os protocolos um discurso científico, e o aparecimento da fotografia ajudou isso, os espíritas foram os sujeitos que primeiro tentaram dar um caráter científico à fé. E até hoje a gente vê muitos espíritas dizendo, olhe, o espiritismo não é uma religião, é um processo científico. Mas é porque ela vem de um século em que o imaginário precisava estar segurando na ciência para poder ser legitimado. E a fotografia fez muito pela existência do espiritismo nesse caso. Fotografia como um processo técnico, mecânico, portanto, devedor da lógica cientificista do mundo, porque as primeiras fotos, os equívocos das primeiras fotos, os defeitos das primeiras fotos eram vistos como manifestações, capturações do espírito. Então você via lá uma duplicação de imagem, as pessoas diziam, olha lá, tem duas imagens, a segunda imagem é a avó da pessoa que está aí, que veio falar alguma coisa para ela. Ou vazava a luz dentro da química no carretel do filme, e daí uma mancha branca se tornava um ectoplasma para as pessoas. Então você vê que, em geral, quando esses dois campos se juntam, eles estão tentando contaminar a lógica de um e de outro com suas próprias lógicas, ao meu ver, desautorizando-se mutuamente. Você acha que realmente há um conflito entre esse conhecimento religioso e o conhecimento da ciência? Veja, hoje a gente não pode desprezar qualquer tipo de conhecimento, porque, para ser bem sincero, todo o nosso interesse, mesmo científico, parte do senso comum. Né? O senso comum é que nos salva cotidianamente. Você não faz experiências empíricas para imaginar que colocar a língua na tomada vai te dar um choque. Você simplesmente não coloca a língua na tomada, porque é uma experiência cumulativa dos indivíduos que nos mostra que isso não é uma ideia muito inteligente a ser feita. Então, portanto, o senso comum e a religião ajudam a gente a começar a entender o fenômeno. Além do que, como as práticas religiosas, não necessariamente cristãs ou de qualquer credo, são parte da nossa cultura há muitos séculos ou milênios, se desenvolveram formas de entender a realidade, mesmo que por vias não cientificistas, não racionalizadas, que dão pistas muito úteis para a gente entender fenômenos que a ciência ainda não entende. Então você vê, por exemplo, que no México, nos anos 60 e 70, muitos pesquisadores fizeram experiências com a ayahuasca e outros chás alucinógenos para, entre aspas, abrir as portas da percepção, né? Para os índios e para alguns dos devotos eram experiências sacras, religiosas e espirituais. Hoje a neuropsicologia explica de outra maneira esses fenômenos. Também não quero dizer de uma maneira que seria calcada no preconceito linguístico que a forma que os religiosos veem é ignorante, equivocado, ingênua, naif. É apenas um jeito de observar a realidade que não precisa ou não quer se amparar no discurso racionalista, que tem seus defeitos e que, em última instância, é estéril e não emotivo. Então, como o indivíduo não é feito só de raciocínio, transformar o conhecimento dele num conhecimento religioso faz parte de uma saúde social, na verdade. Porque nós precisamos de rituais, de protocolos para sobreviver e para viver com graça, com plena liberdade. Senão, toda a nossa vida seria um laboratório estéril em que cada ação do cotidiano, mesmo o amor, a paixão, a intuição, seriam tratados como mecânicas explicáveis num código. Então, a fantasia que a gente tem a respeito dessas intuições é parte
parte de um conhecimento importante para sobreviver. Mas não podemos confundir o papel disso com o papel da ciência. O papel da ciência é chato mesmo, é deslumbrante, é impressionante, nos dá novos caminhos, nos emociona, mas ele precisa ter um rigor que muitas vezes é confundido com aquele professor chato de óculos, velhinho, que vai lá e diz para você, não é hora de jogar bola, é hora de você estudar. E esse rigor científico, por mais chato, por todas as críticas que ele pode ter, é que nos deu, inclusive, a possibilidade de estar falando aqui na televisão e discutindo um assunto como esse. Você acha que a religião e a ciência podem conviver harmonicamente? Se eu fosse fazer um discurso de... na verdade, eu poderia fazer, porque tentar prever as coisas e nas ciências exatas ou comum, né? Mas nas ciências sociais é uma temeridade, porque as pistas que a realidade nos oferece nunca são suficientes para entender o fenômeno no seu desenvolvimento. A gente entende o fenômeno na hora que ele está acontecendo, dali 15 minutos muda tudo, porque as ciências sociais lidam com o homem, e o homem é o imprevisível por natureza. A gente vê pela medicina, você pode tratar duas pessoas da mesma maneira, rigorosamente, pessoas com as mesmas patologias, com a mesma idade, os mesmos hábitos, e o tratamento surtir efeitos completamente diferentes. Imagine na sociedade. Então não dá para prever. Mas, por outro lado, as raízes das ciências sociais estão na própria medicina. E na época do Hipócrates, o Hipócrates fazia exatamente o que o médico da televisão, lá o House, faz. Ele olhava para as pessoas, via sinais, e daí mandava as pessoas... supunha um certo tratamento que nos episódios do House nunca dão certo na primeira, segunda, terceira vez, é lá na quinta vez que ele vai adivinhar o correto. E os médicos lá da antiguidade, quando perguntavam para eles como é que você sabe dessas coisas, eles diziam pelas conjecturas. E em grego, conjectura quer dizer adivinhação. Então, prever o que vai acontecer é uma mera adivinhação que provavelmente pode dar errado. Mas, pelo andar da carruagem, fazendo uma adivinhação, um palpite que pode dar errado, me parece improvável que se estabeleça um casamento claro entre religião e ciência, pelos mesmos motivos que eu falei no início da entrevista. A tendência é um saber solapar o outro. E isso só acontece em estados não democráticos e em circunstâncias culturais de exceção. Por exemplo, no Irã, obviamente, o patamar religioso é superior ao patamar científico, a ponto da sociedade toda ser organizada a partir de uma leitura religiosa da realidade. O que não acontece supostamente nos Estados Unidos, supostamente, porque a pressão dos grupos religiosos altera a própria dinâmica do Estado. Mas tudo isso não faz, na minha opinião, formar um casamento. Forma, no final das contas, uma dificuldade ainda maior de convivência, porque as pessoas que são honestas religiosamente, as que são honestas cientificamente, jamais vão dar os braços e dizerem assim, sim, estamos falando a mesma coisa. Porque dizer que estamos falando a mesma coisa é mais um discurso de novela do que um discurso real. Está acabando o nosso tempo, fazer uma última pergunta. Qual que é o papel hoje dos meios de comunicação de massa na transformação da ciência e da religião? É um papel surpreendentemente grande. E não é porque nós que somos da área da comunicação queremos puxar a sardinha para a nossa brasa, mas o que se observa é que se estuda sistematicamente o papel dos meios de comunicação de massa, o cinema, a televisão, há exatos 72 anos, que foi quando o Orson Welles e o grupo dele apresentou o drama, a novela A Guerra dos Mundos no rádio, com Mercury Theatre on the Air, e 40 milhões de americanos acreditaram que os Estados Unidos estavam sendo invadidos por marcianos. A partir daí começou a se sistematizar estudos sobre a mídia e começou a se perceber o papel que a mídia tem na confluência dos campos sociais. No início se acreditava que a mídia era um lugar de passagem, mas hoje se percebe que a lógica da mídia é tão forte que ela atravessa todos os campos sociais, transformando não só os formatos, mas os próprios conteúdos agendados. Então, o que a mídia fez pela percepção da realidade, ela fez em 70 e poucos anos de contribuição massiva dos grandes meios de comunicação, enquanto que o Estado e a religião, que são seus campos sociais concorrentes mais fortes, demoraram centenas ou milhares de anos para conseguir estabelecer. A rapidez com que a sociedade tecnológica, midiática, estabeleceu suas bases aconteceu, né? A rapidez com que isso aconteceu transformou a mídia num assunto, sim, à parte da sociologia, que precisa ser estudado com cuidado e que transforma a própria religião e o Estado numa velocidade que nenhum outro campo até agora tinha conseguido. Esse foi o programa O Quadrado da Questão. Obrigado, professor Victor. Obrigado pela oportunidade. Até o próximo programa.